Olá, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Tudo bom com todos? Vamos aqui com um vídeo a respeito de Melquisedeque, a respeito do sacerdócio de Cristo. Quem era esse Melquisedeque? Há aí uma falta de unanimidade, né? As pessoas não são unânimes no que diz respeito a quem era Melquisedeque. Aí uma discrepância, né? Alguns afirmam, alguns arriscam dizer que Melquisedeque era um cananeu, que Melquisedeque era um homem, um rei comum. Outros acham que Melquisedeque era uma manifestação teofânica, um Cristo, um tipo de Cristo. Outros simplesmente dizem que Melquisedeque era uma pessoa comum que simplesmente não foi contado na genealogia. Mas vamos lá, o que podemos entender pela Bíblia Sagrada? Hebreus capítulo 7, o escritor dos Hebreus, capítulo 7, 8, 9, fala bem desse sacerdócio, desse Melquisedeque e também do sacerdócio de Cristo. O versículo diz assim: esse Melquisedeque, sem princípio de vida, sem fim de vida, foi feito a imagem do Filho de Deus, vive sacerdócio eternamente. Esse é o Melquisedeque da ordem de onde saiu Jesus como sumo sacerdote. Eu, na minha interpretação, pela Bíblia Sagrada, Melquisedeque jamais seria uma pessoa como nós. A Bíblia nos deixa meio que perdido um pouco, porque ela não fala quem era Melquisedeque. A Bíblia simplesmente fala que ele não teve genealogia. Tem pessoas que acham que ele é uma pessoa comum e apenas não foi contado na genealogia. Mas Melquisedeque não podia ser uma pessoa comum. Olhando pela Bíblia, não tem como. Porque se você pegar Jesus e observar para Cristo, Jesus não teve sangue de homem. Talvez você ache estranho te dizer isso. Jesus não teve sangue de homem. Mas como assim? Maria, quando ela recebeu a notícia que ela ia dar à luz a um filho, Maria estava noiva, desposada com José. E para que Maria fosse, que ela chegasse a ficar grávida, né? Que ela fosse conceber, era necessário a participação com Maria de um macho. Um óvulo jamais se torna um embrião, jamais gera sangue, jamais tem batimentos cardíacos, sem a participação de um macho. Só é possível um óvulo se tornar um embrião e gerar sangue com a participação do macho. Qualquer homem que fosse pai biológico de Cristo, deixaria em Jesus a herança, o DNA do sangue de Adão. O sangue de Adão deixou em nós a herança do pecado original. Todos em Adão nascemos pecadores. É tanto que o corpo, o sangue e a carne não pode herdar o reino de Deus. Então qualquer homem que fosse pai de Jesus, deixaria Cristo com o sangue culpado. Então como que fez para que Maria ficasse grávida e tivesse um filho gerado sangue e batimentos cardíacos com a participação de um macho? Quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo de Deus, da semente da mulher. Então nós temos aqui um Cristo que antes de nascer já tinha um sangue puro, imaculado, e que não conheceu o pecado. Esse sangue é que o Pai aceitou como pagamento da nossa culpa. Agora imagina você, esse Cristo, esse Jesus nasce imaculado, inocente e cresce. Com 33 anos, com 30 anos, vai começar a exercer o seu ministério. Sumo sacerdote de uma ordem humana. Isso é impossível, gente. À luz da Bíblia Sagrada, isso é impossível. O primeiro tabernáculo foi erguido por mão de homens, matéria deste mundo. Eram sacerdotes da ordem de Levi, da tribo de Levi. Homens
pecadores, homens que espargiam sangue sobre si, homens que se purificavam, homens que pecavam, para poder entrar e ministrar no santuário. Era necessário, segundo os escritores hebreus, que esse tabernáculo primeiro fosse removido para estabelecer o segundo. O escritor diz que o segundo tabernáculo não foi feito por mão de homem, nem por material dessa terra. Mas Jesus inaugurou um tabernáculo feito por Deus no céu, não feito por mão de homem. Como que Jesus assentaria hoje num tabernáculo celeste? Está sentado num tabernáculo celeste, ao lado do Pai, santo, puro, sendo um sacerdócio ministrando por nós, vindo da ordem de um homem pecador, de um homem carnal. A mínima chance disso ser, né? Então, Melquisedeque, à luz da Bíblia Sagrada, a entender pelo sacerdócio a grandeza do sacerdócio de Cristo, Melquisedeque não era um homem deste mundo, não era um cananeu. Quando a Bíblia diz que ele era rei de Salém, que por tradução rei de justiça, rei de paz, alguns dizem que Salém representa Jerusalém, paz. Mas o texto não quer dizer que ele era rei sobre uma cidade. O fato do texto dizer que ele era rei de Salém, rei de justiça, simplesmente que ele reinava sobre a paz, sobre a justiça. Não é necessário que ele reinasse em uma cidade. Então, esse Cristo, esse Senhor Jesus Cristo, nascido sem a participação de um homem, sem sangue de um homem, sangue puro, sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Figura do Filho de Deus, feito sumo sacerdote para e permanece sacerdócio para sempre, constituído sacerdócio por Deus, a quem Abraão pagou o dízimo de tudo, e ele abençoou Abraão. O texto diz que sem dúvida foi o menor abençoado pelo maior. Esse homem era maior do que Abraão. Quem seria? Então a minha colocação, a minha interpretação, Melquisedeque não poderia ser uma pessoa deste mundo ou uma pessoa comum, porque senão permaneceria o primeiro tabernáculo, porque o primeiro era de ordem humana, feita por mãos humanas. Jesus abriu e inaugurou um vivo caminho, um sacerdócio eterno na região celestial. Esse não poderia ser de uma ordem humana. Então, se você concorda, você pode deixar aí o seu comentário. Se você não concordar, também pode deixar, tá? Mas fica aqui a minha colocação, a minha interpretação. Jesus perfeito, Jesus santo, Jesus sem pecado, Jesus vencedor, jamais ministraria um sacerdócio de uma ordem de alguém deste mundo. Quem era Melquisedeque? Com certeza nós não sabemos ao certo, mas uma coisa é clara, não era uma pessoa comum. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, permitindo Deus.